Olá, sejam muito bem-vindos a mais um horóscopo semanal. Agora num cenário diferente, mas com a mesma energia. Caros energéticos, como é que está a vossa? Como é que se estão a sentir neste início de semana? De onde é que nos veem? Quem é que são os aniversariantes? Façam o favor de dizer aqui nos comentários, façam um gosto neste vídeo, partilhem com alguém que vocês sabem que também pode ter interesse. Vamos lá saber esta semana como é que nós vamos poder estimular as dicas aqui que são vistas como potenciais e minimizar os obstáculos. Vamos a isso? Então vamos lá. Esta semana que decorre entre o dia 14 e o dia 20 de julho, como é que vão estar as energias para os 12 nativos do zodíaco? Ora então, nós começamos aqui sempre por Aquário, já sabem, quem nos segue, quem não segue passa a saber. Então começamos aqui por Aquário, depois seguimos para Peixes, Carneiro ou Áries, Touro, Gêmeos, Caranguejo ou Câncer, Leão, Virgem, Balança ou Libra, Escorpião, Sagitário e terminamos em Capricórnio. Muito bem, aqui assim um resumo, uma síntese dos mais favorecidos e também dos menos, ou com os que têm mais superações. Temos aqui os mais favorecidos esta semana, vão ser os nativos de Caranguejo ou Câncer, vão ser os nativos de Escorpião, os nativos também de Balança. Com uma semana mais desafiadora, vamos ter os nativos de Aquário, vamos ter também os nativos de Peixes e os nativos de Virgem. Vamos então começar pelos nativos de Aquário. O Aquário vai ter aqui esta semana a carta de Tarot, a Lua, e a Lua tem energia de confusão. Portanto, é uma semana onde provavelmente estes nativos podem ter aqui alguma falta de lucidez em relação às escolhas. Portanto, é uma semana onde devem ir com mais cautela e mais precaução no que diz respeito à tomada de decisões. Podem esperar aqui um tempinho mais adequado para as tomarem mais à frente. E exatamente porque tem esta energia confusa. Ao nível amoroso, dentro de uma relação que já existe, às vezes são as inseguranças, os medos, a falta de saber exatamente quais é que são as nossas próprias necessidades, que podem trazer aqui uma energia mais densa, mais tensa para a relação. E por isso mesmo não será uma boa altura para tomar decisões. É uma boa altura para se expressarem mais com honestidade, com sinceridade, sobre os vossos medos, sobre as vossas necessidades. Portanto, falarem mais pode ajudar não só o outro a entender-vos melhor, como até vocês mesmos a perceberem melhor aquilo que estão a sentir e se isso se reporta à realidade ou se apenas é um filme da vossa cabeça. Para quem não está numa relação, para quem está solteiro, pode ser um momento onde estes nativos também se iludem um pouco com as situações, onde fantasiam. E fantasiar é de facto algo que pode não ser recriado na realidade. E, portanto, imaginar situações é positivo, fantasiar situações pode ser negativo. Então, uma semana aqui para os solteiros que possam estar aqui a conhecer alguém ou possam estar interessados em vir a conhecer, eu acho que pode ser uma semana de alguma cautela, de alguma precaução em relação à tomada de iniciativas nesse sentido. Esperem dias melhores, onde esteja mais claro para vocês aquilo que de facto vocês querem numa relação, aquilo que de facto faz sentido para vocês. Ao nível do trabalho, é uma semana onde também pode haver aqui confusões, sobretudo na comunicação. Podem ser um pouco vítimas de contos, ditos, mexericos, fofoquices, não é? Que eles chamam a fofoquice. E é importante que tenham cuidado com isso também. Pode ser apenas uma altura de mudanças, que vocês estão a sentir que algo vai mudar ou precisa de mudar e isso gera alguma insegurança interior e, portanto, nesses casos, respirem fundo. As mudanças, mesmo que às vezes aparentemente difíceis, trazem sempre, digamos assim,
uma renovação das situações. Pode ser mudança do ponto de vista físico, ou seja, vocês mudarem de espaço de trabalho ou de negócio, ou efetivamente de tarefa, ou usarem uma ferramenta diferente, mas que também vai gerar aqui alguma insegurança da vossa parte ou algum tipo de medos. Acalmem-se, respirem fundo, tenham consciência de que esta é uma semana muito envolta em mundo emocional e tudo o que é só mundo emocional pode ficar um pouco conturbado e conturbar também a nossa capacidade de raciocinar sobre as situações. Então, esta é uma semana para irem mais devagarinho. Ao nível da saúde, também aqui a parte mental vai mexer muito com a parte física. É uma semana onde, em alguns casos, alguns de vocês podem sentir-se mais nostálgicos, mais negativos, então falarem com alguém, subtraírem a vossa dor com alguém de confiança ou procurarem algum tipo de terapia psicológica ou que ajude a gerir as emoções pode ser muito positivo. Então, para os nativos de Aquário, carta de Tarô, Lua e a energia da confusão. Vamos agora passar para os nativos de Peixes. Peixes tem a carta de Tarô, o As de Espadas. O As de Espadas traz energia contrária, traz energia de lucidez para estes nativos. Então, ao contrário dos nativos de Aquário, os nativos de Peixes vão ter grande capacidade de discernir sobre as situações. Então, será uma semana que, mesmo que difícil, porque exatamente podem ter que tomar grandes decisões, mas serão tomadas com grande consciência e com essa parte interna muito esclarecida. Então, esse é de facto o potencial da semana destes nativos, mas pode vir a propósito de desafios fortes. Ao nível amoroso, dentro de uma relação que já existe, pode ser de facto um conflito, uma situação que precisa de ser esclarecida, precisa de ser falada. Podem ser limites que estes nativos têm que fazer em relação ao outro e, portanto, fazer o outro entender isso pode ser muito importante para a continuidade da relação ou, em alguns casos, para quem se conecte com esta realidade, pode ser um momento de ruptura, onde percebam que efetivamente já não há muito a fazer pela relação, onde ela já deu tudo o que tinha a dar ou onde vocês já não se sentem felizes e, portanto, terão também essa coragem para romper com tudo aquilo que já não faz sentido. Mas é uma semana para aqueles que ainda fizer sentido continuar, é uma semana de diálogos abertos, onde a comunicação será a ferramenta de resolução dos conflitos na mesma. Para quem está solteiro, é um momento de clareza mental, é um momento onde estes nativos também despertam para aquilo que efetivamente querem numa relação amorosa, para aquilo que efetivamente precisam de fazer para terem relações mais saudáveis. Há um processo interno a acontecer esta semana para estes nativos, os que estão solteiros e que desejam ter alguém. Há de facto essa purificação, digamos assim, interna, de saber para onde é que querem caminhar, o que querem e o que não querem. E essa definição ajuda muito, digamos assim, na abertura de caminhos mais viáveis nesse sentido. Pode ser também um momento onde efetivamente decidam não ter ninguém, estar sozinhos, estarem digamos assim, de pazes feitas convosco mesmos. Ou nesse processo. Do ponto de vista profissional, podem ter desafios fortes, pode ser a necessidade de concorrer a algo, a necessidade de disputar por algo, podem ser adversários, pode ser concorrência forte e desmedida, pode ser de facto uma nova situação que vai pedir grande esforço mental, físico e espiritual e, portanto, a situação pode ser muito desafiadora e percebam que as lutas esta semana serão fortes, mas vocês estão com o potencial certo para travarem essas lutas e o vosso espírito de sacrifício, esta clareza mental, a astúcia, a capacidade de racionar, a capacidade de vocês se focarem nas soluções e não nos problemas, vai levar-vos mais longe. Então a luta pode ser difícil, mas o triunfo está ali à vossa espera. Então coragem para esses desafios. Ao nível da saúde, é uma semana que ficam tudo o que sejam tratamentos cirúrgicos, tudo o que sejam terapias que envolvem
que envolvam erradicar situações, portanto, cortar os males pela raiz. Por isso falo de cirurgias, de tratamentos terapêuticos longos, estão favorecidos esta semana. Estes nativos têm mesmo que eliminar vícios e hábitos que não lhes fazem bem. Então, para os nativos de peixe, carta de tarô, as de espadas e a energia da lucidez. E agora vamos passar para Carneiro. Carneiro ou Áries tem a carta de tarô, o Rei de Espadas. O Rei de Espadas tem a energia do controle. Esta é uma semana também muito mais racional, muito mais mental, onde estes nativos estão de facto a querer controlar tudo. E aqui, para aqueles que de facto se reportam muito a este tipo de comportamento controlador, é necessário saberem que a dica desta carta é sempre: é melhor abdicarem do controle, porque vão controlar melhor. Nós não podemos controlar tudo, a não ser a nós mesmos, a nossa energia e a maneira como nós encaramos as situações que vêm até nós. Quanto mais nós queremos estar a viver no futuro, a preparar situações do futuro, mais débeis, digamos assim, ficamos, e a nossa energia também assim ficará. Então tenham cuidado com isso, com essa atitude controladora constante. É preciso aprenderem a ser mais flexíveis e a relativizarem situações esta semana. Ao nível amoroso, aqui é que pode ser, digamos assim, o ponto fraco destes nativos, a maneira como lidam com os outros. Uma atitude de alguma frieza pode acontecer esta semana, também a propósito de alguns conflitos ou de situações que possam estar em mãos para resolver. Estes nativos devem ter uma atitude de comunicação assertiva, de compreenderem, de escutarem, de ouvirem também. Poderão ter uma tendência muito para o impulso, para a reação, para a possessividade, para o tomar controle sobre a situação e por vezes até quererem manipular as situações a seu favor. Então, cuidado com esse tipo de situações, isso não vai favorecer a vossa relação e vocês também não querem fazer isso a alguém que amam muito. Então, cuidado na interação, não sejam frios e distantes, isso pode-vos afastar cada vez mais da resolução de problemas. Então, importa aqui que vocês sejam claros, que vocês consigam comunicar nessa forma assertiva, que sejam compreensivos e flexíveis. Esta é a dica para estes nativos, os que estão numa relação. Quem não está numa relação pode também ter aqui uma atitude muito defensiva, ou às vezes até de muita crítica em relação aos outros, ou de muita autocrítica. E portanto aqui é sempre, a dica é procurar ajuda nesse sentido, procurar uma visão imparcial sobre aquilo que são os nossos comportamentos, atitudes vistas sobre um outro prisma. Pode ajudar estes nativos a conectarem-se mais com o seu lado emocional, com a sua vulnerabilidade e prepará-los melhor então para uma relação amorosa, se de facto assim o entenderem. Quem aqui na parte profissional fala muito também de lutas fortes esta semana, mas vocês vão conseguir superar muita coisa. Esta é uma semana onde se tornam mais independentes, mais autónomos, onde lideram melhor o vosso mundo financeiro e o vosso mundo profissional. A propósito de esforço, é verdade, mas também de entrega e dessa capacidade mental para serem mais estrategas, para criarem estratégias que vos levam de facto a atingir os vossos objetivos. Então esta é uma semana forte no mundo do trabalho e profissional, onde vocês dão cartas, não percam também alguma flexibilidade e abdiquem mais uma vez aqui de estarem sempre a controlar tudo. Há variantes que nós não controlamos, nós também não controlamos o comportamento dos outros, controlamos sim o nosso. Então supervisionem-se nas vossas atitudes, sobretudo naquelas que envolvem interação social. Ao nível da saúde, é uma semana de stress, de ansiedade, então é aquela semana onde é exigido que vocês estejam com pessoas que gostam muito, que estejam com pessoas positivas, que vos façam rir, que façam coisas que vos dão prazer e que tragam tudo o que sejam exercícios, técnicas que vos relaxem, tudo o que seja meditação, tudo o que seja, por exemplo, yoga, tudo o que seja algo que vocês sintam que vos deixa mais apaziguados, deve ser incluído na vossa semana. Então, para os nativos de Carneiro ou Áries, carta de tarô, Rei de Espadas e a energia do controle.
Agora vamos passar para Touro. Deixem-me só ver aqui um pouquinho de água, que a minha voz já está um bocadinho... Fala-se aqui muito. Então vamos lá, vamos continuar. Para Touro temos a carta de Tarot, o Valete de Ouros. O Valete de Ouros traz a energia de novidade. Esta é uma semana onde devem abrir portas, devem abrir o coração para a novidade. Lembrem-se que temos mesmo que ser nós a abrir esta energia para que essa novidade possa ser observada e sentida por nós. Porque às vezes, se andarmos distraídos e em piloto automático, parece que as coisas nos passam todas despercebidas e elas passam. Então esta semana fiquem atentos, novidades podem acontecer que vão trazer também mais fertilidade, vão trazer aqui uma lufada de ar fresco para o vosso dia-a-dia. Ao nível amoroso, quem já estiver numa relação, é de facto o momento para sair da rotina, para serem um pouco mais ousados, mais criativos, mais dinâmicos na vossa relação, para serem mais gentis, mais generosos com os vossos companheiros, companheiras. Portanto, essa dedicação pode de facto trazer aqui um ambiente mais bonito e também mais prazeroso às vossas relações. Quem está sozinho é a abertura de possibilidades de conhecer alguém interessante, portanto, para aqueles que desejam conectar-se com alguém a esse nível amoroso, é de facto um momento de grandes oportunidades e por isso saiam de casa, socializem, convivem, estimulem o conhecer alguém, ou se já estão a conhecer alguém, deem aqui a oportunidade de poderem avançar nesse conhecimento. Ao nível do trabalho, a mesmíssima coisa, portanto é uma semana onde podem acontecer oportunidades que podem ser trazidas do exterior, alguém que vos traz uma ideia, que vos traz uma possibilidade de um novo trabalho ou de um novo negócio e que então as coisas começam a definir-se de uma outra forma, pode ser a vossa necessidade então de obter uma nova ferramenta, de irem procurar estudar melhor determinada matéria. Portanto, portas abrem-se para criar também aqui um ambiente mais fértil do ponto de vista profissional e financeiro. Portanto, novas oportunidades, novas possibilidades podem acontecer esta semana. Criem essa abertura, olhem mais oportunidades, sejam também mais criativos, aprendam mais sobre as vossas matérias, sobre os vossos temas, sobre aquilo que é de facto a vossa atividade profissional. É um momento de boas oportunidades e por isso é importante que vocês também fiquem de olhos abertos para isso. Por tornar também aqui, ou são hipóteses de tornar a vossa vida financeira mais estável e mais segura, mais confortável. Ao nível da saúde, é de facto necessário olharem mais o corpo físico e, portanto, olhar mais o corpo físico é cuidar do nosso tempo com os rituais, digamos assim, básicos e normais de comer de forma saudável, dormir as horas suficientes, de praticar algum exercício físico e também de manterem o contacto com a natureza. Então, para os nativos de Touro, carta de Tarot Valete de Ouros e energia da novidade. Agora vamos passar para Gêmeos. Gêmeos tem a carta de Tarot, a Rainha de Espadas, desculpem, a Rainha de Paus, assim é que é. A Rainha de Paus traz energia de autoconfiança. Esta é uma semana onde o que será sentido tem muito a ver com a necessidade de expansão, de crescimento, digamos assim, da vossa alma. É uma fase onde algo precisa de acontecer e, portanto, acontecerá a propósito de mais força interior que vos vai promover essa autoconfiança para tomarem iniciativas de crescimento. E este crescimento pode ser crescimento familiar, pode ser crescimento ao nível da sabedoria, de fontes de interesse que vocês buscam, pode ser crescimento dos vossos dons e talentos, podem ser múltiplas situações, mas efetivamente há uma necessidade esta semana de vocês se expandirem e de tomarem iniciativas que vos tragam também mais alegria, mais fonte de prazer. Ao nível amoroso, dentro de uma relação, vocês vão sentir-se
com esta autoconfiança a ser emanada, vocês vão sentir-se mais atraentes e por isso também vão atrair na relação mais cumplicidade, mais sensualidade, a sexualidade também melhora com esta energia, portanto vocês procuram ter uma intimidade também mais profunda e então toda esta sensualidade, todo este charme vai de facto trazer uma boa energia para as relações que já existem. Pode ser a vontade também de vocês começarem um novo projeto com os vossos parceiros ou parceiras e esse projeto vai de facto trazer um grande impacto para a vossa relação, por isso mãos à obra. Quem não está numa relação e deseja ter uma, lá está, também não passa esta semana despercebido. Há essa emanação, digamos assim, de muito magnetismo e por isso a vossa atitude, o vosso comportamento, os vossos valores serão apreciados. Então esta semana podem até preparar assim a lista de contactos porque vocês vão mesmo poder aumentá-los. Ao nível do trabalho, é uma semana de expansão também, de grande possibilidade de crescimento, mas também vem a propósito da vossa iniciativa. Serem mais autoconfiantes, mostrarem-se mais, mostrem-se mais, validem-se mais, isso vai ajudar-vos a chegar mais longe. Esta é uma semana onde também essa admiração pode acontecer e pode ser uma alavanca para vocês poderem, digamos assim, crescer do ponto de vista profissional e do ponto de vista financeiro. Então uma semana onde devem tomar iniciativa, onde devem estar mais autoconfiantes, onde devem expressar os vossos talentos, os vossos dons, não devem ficar escondidos, mostrem-se mais. É uma semana onde também pode haver esta busca por aperfeiçoamento, portanto tudo o que sejam iniciativas para aprender uma matéria nova ou para reciclar os conhecimentos ou para aumentar os conhecimentos será de facto muito, muito positivo. Do ponto de vista da saúde, é uma semana onde devem procurar mais exercitar o espírito, como o yoga, os pilates, exercícios que também promovam aqui o equilíbrio entre corpo e mente, alinhar os chakras, meditação, oração, boas leituras, são de facto muito, muito benéficas para os nativos de Gêmeos. Então, para eles, carta de tarô, rainha de paus e energia da autoconfiança. E agora vamos passar para caranguejos. Caranguejo ou câncer, com a carta de tarô, o rei de ouros. O rei de ouros traz a energia de abundância. Esta é uma semana muito positiva para estes nativos, para criarem também à sua volta situações que sejam mais satisfatórias. É uma energia muito positiva porque estes nativos vão conseguir estar em grande harmonia consigo, mas também com os outros. Ao nível amoroso, numa relação, é o estímulo das relações, é de facto o dar mais conta das suas relações, estarem mais presentes, estarem mais dedicados, estarem a usufruir e a fazer o outro usufruir de situações mais benéficas, mais positivas e, portanto, pode ser organizarem um fim de semana romântico, proporcionarem no dia-a-dia pequenos detalhes ou pormenores que estimulem mais a relação. É também a melhora da intimidade, a propósito também da melhora da conexão emocional. Então, uma semana onde vocês também estão mais charmosos, mais encantadores, mais gentis e tudo isso traz uma grande satisfação, gera abundância nas vossas relações. Em alguns casos pode ser mesmo o construírem de um projeto efetivo a dois, uma casa, um carro, família, ou mais família, mais filhos, ou projetos que envolvam também o crescimento financeiro de ambos. Portanto, isso estará muito, muito suscetível de acontecer esta semana, por isso estimulem-no se vocês acharem que faz sentido. Quem não está numa relação também terá chances de encontrar alguém. Esta é a carta da abundância e vocês estão preparados, vocês também têm os comportamentos certos, vocês vão saber agir, não ficam parados, portanto vão tomar iniciativas, fazer convites, vão socializar mais ou devem fazê-lo, porque efetivamente isto pode trazer-vos alguém muito especial. Portanto, têm esta semana a oportunidade de gerar abundância também ao nível amoroso.
Ao nível profissional, há uma característica muito específica aqui com o Rei de Ouros, que é o multiplicar as situações, o terem a habilidade para entender não só aquilo que vocês sabem fazer, mas aquilo que os outros sabem fazer. E, portanto, essa percepção dos recursos que existem à vossa volta, daquilo que os outros também são capazes de trazer para beneficiar o vosso mundo financeiro, o vosso mundo profissional, vai ser algo muito interessante, porque vocês vão aproveitar-se, digamos assim, vão aumentar esses recursos, vão partilhar com os outros. Portanto, não é uma coisa que fica só para vocês vão ter aquilo que é o conceito do ganha-ganha, onde vocês se beneficiam, mas também fazem com que os outros saiam beneficiados. E isso é de facto uma energia muito abundante, que vai melhorar com certeza o vosso espaço profissional, as vossas relações profissionais e o vosso mundo financeiro. Então tudo tem tendência a crescer e a desenvolver esta semana a propósito desta vossa postura em relação à parte material e realizadora. Ao nível da saúde, estes nativos também têm que trabalhar aqui mais a manutenção do corpo. E isso faz também com aquelas regras simples de comerem bem, dormirem bem, praticarem atividade física e estarem em contacto com a natureza. Então, para os nativos de Caranguejo Câncer, carta de Tarot, Rei de Ouros e a energia da abundância. Agora passamos para Leão. Leão tem a carta de Tarot, o Cavaleiro de Ouros, também aqui digamos assim, um parceiro, um familiar do Rei de Ouros. O Cavaleiro de Ouros traz energia de empreendedorismo. Esta é uma semana de realização também para estes nativos, ainda que possa existir aqui alguma instabilidade nesta realização, porque não é um rei, é um cavaleiro, mas há de facto essa vontade de tomarem iniciativas e de correrem atrás daquilo que são os vossos desejos e, portanto, a grande oportunidade de os realizarem. É uma semana onde vai exigir de vocês essa entrega, essa postura de persistirem e insistirem em tudo o que têm em mãos. Ao nível amoroso, quem estiver numa relação, é um momento onde vocês vão levar as vossas relações mais a sério, onde se vão comprometer de facto, onde querem criar condições para estabilizar as vossas relações e fazerem crescer. Então vão aumentar também o aspecto da generosidade, da cumplicidade, da sensualidade, da intimidade melhor esta semana, porque vocês também estão a entregar-se mais e, portanto, vai ser recíproco, vocês também vão receber do outro essa entrega e dedicação e, portanto, as relações tendem a aumentar. Pode ser também a criação de um projeto a dois que começa a nascer esta semana. Aqueles que estão solteiros, falta estes, os que estão solteiros também aqui têm, digamos assim, uma vontade de correr atrás de uma relação. Pode ser que já estejam a conhecer alguém, então tomem iniciativas para marcar mais pontos, sejam mais presentes, dediquem-se mais, sejam aquilo que vocês querem ter numa relação, corram atrás dos vossos desejos, empreendam iniciativas, aceitem convites, portanto abram-se também nesse caminho, nessa direção de facto trazer mais fertilidade para o vosso mundo amoroso e por isso se estão sozinhos e querem alguém, saiam de casa, convivam, façam convites, estimulem isso de alguma forma. Ao nível do trabalho, é uma semana de realização, de empreender. Portanto, esta semana até pode ser um pouco sacrificada, vocês vão entender que precisam trabalhar mais horas, precisam de estar mais focados, mais atentos, ser mais resilientes, mas vocês conseguem isso. Esta energia empreendedora é de facto aquela que nos traz a disciplina essencial e a consistência, a perseverança para continuarmos. Então vocês vão estar mais atentos aos vossos objetivos e isso só vos vai levar à realização de metas. Então, bora lá bora lá percorrer esse caminho. Ao nível da saúde, também estes nativos precisam de não ser sedentários. Então é uma semana onde vocês têm que cuidar mais do corpo físico também. Por acaso esta semana saem aqui muitas cartas de ouros a todos os nativos. Mas de facto estas cartas trazem essa energia da grande necessidade que temos de estimular também o nosso corpo, de cuidar dele para estarmos mais fortes para essa realização de mais abundância. Então, dormirem bem,
Terem tempos para pausas e para relaxar será muito importante, porque esta semana podem de facto dedicar muitas horas ao trabalho ou às situações e precisam de relaxar. Alimentarem-se bem e fazerem exercício físico. Então, para os nativos de Leão, carta de tarô, o Cavaleiro de Ouros e a energia do empreendedorismo. Deixem-me só ver um bocadinho mais de água, que também está calor. E vamos continuar, vamos para a Virgem. Virgem esta semana tem a carta de tarô, o Enforcado. Bom, o Enforcado traz uma energia um pouco mais densa e difícil, porque fala de desmotivação, fala de um momento de bloqueio, de estagnação ou de sensação de estagnação, porque realmente nunca estamos estagnados, tudo está sempre em movimento, mas a sensação que estes nativos podem ter é de que algo ficou parado. Ou então é a propósito de alguma condição, de alguma situação que já tenha vindo do passado e que faz estes nativos ficarem um pouco pressionados. Eu costumo dizer até que esta carta traz uma energia que é a dor que desperta. Algum bloqueio, alguma situação dolorosa, alguma sensação de facto de vazio interior pode ser aqui a alavanca para que vocês despertem e mudem perspectivas, mudem pensamentos, mudem sentimentos e comportamentos. Então é uma semana também para olhar um bocadinho as coisas sobre esse ponto de vista. Ao nível amoroso, pode de facto estar a ser difícil falar sobre a relação. Pode ser uma situação que tenha criado bloqueio e está a ser difícil ultrapassar isso. Pode ser essa falta de diálogo. Falam sobre coisas superficiais e aquilo que é profundo e mais importante não é falado na relação. Então é uma semana boa para vocês fazerem aqui uma pausa nas situações e olharem de uma forma mais profunda para elas. O que é que eu estou a sentir? Porquê é que eu me estou a sentir assim? Fazerem-se perguntas. O autoquestionamento será muito importante esta semana para vocês começarem então a ampliar a mente para obter respostas. Saibam também dizer isso aos vossos parceiros, saibam partilhar também os momentos difíceis para que também possam obter ajuda do outro lado, no sentido de poderem então ultrapassar as situações. Em alguns casos pode ser de facto uma relação muito difícil e onde vocês percebam que se calhar é melhor recuarem, às vezes até começarem do zero, para poderem então dar aqui uma nova oportunidade à relação. Mas é de facto sempre uma situação onde vocês devem ponderar sensatamente sobre o que se está a passar e por isso vai criar este bloqueio, essa sensação de que não conseguem fazer ou que não conseguem agir sobre as situações. Isto é momentâneo, é uma pausa que é momentânea e portanto que vos vai dar aqui o timing que vocês necessitam para depois poderem mais à frente, digamos assim, abrir portas para algo que vos favoreça mais. Então tenham a coragem também de nas vossas relações pararem para pensar sobre elas. Quem não está numa relação, também há aqui algum tipo de bloqueios que podem estar a acontecer ou estão aprisionados ao passado, alguém do passado que pode de facto perturbar ainda o vosso presente. Vejam se isso faz sentido. Pode ser comportamentos, formas de agir que vocês mantêm constantemente e que já viraram um padrão e que também não beneficia a vossa conexão com os outros, não beneficia o terem relacionamentos saudáveis. Então está na hora de procurarem ajuda, de procurarem terapias, de procurarem, digamos assim, dar um shake em vocês mesmos, se de facto querem uma relação saudável, se de facto querem uma parceria amorosa. Também há que fazer o trabalho interior de perceber o que é que vocês precisam de mudar em vocês para mudar à vossa volta. É importante nós também tomarmos consciência disso, dos nossos ciclos repetitivos e daquilo que impossibilita o nosso viver em pleno. Tenham a coragem também para criar essa consciência e essa procura de se aperfeiçoarem ao nível e de ultrapassarem. Às vezes isto vem a propósito de mágoas, de situações que foram vivenciadas difíceis, não é? Que está a ser difícil para alguns de vós ultrapassar, mas percebam que a dor é mesmo isso, a dor faz
com que nós despertemos para o melhoramento, para que despertemos para criar então algo mais virtuoso e mais divino dentro de nós. Então façam essa procura, vocês são capazes. Ao nível do trabalho, toda esta desmotivação vai ser sentida também. Pode ser que haja aqui no trabalho também situações de burnout, situações que também vocês já chegaram a um ponto onde não conseguiram definir limites à vossa volta e tudo esteja demasiado difícil. A propósito disso, de vocês não saberem quais são os vossos limites, quais são os limites dos outros, e portanto é importante também aqui refletirem. Esta é uma semana onde vocês se vão sentir mais sacrificados para fazer as coisas, ou efetivamente podem sentir que por causa da família ou por causa de condições externas a vocês, vocês precisam de renunciar, às vezes até mesmo à vossa própria realização pessoal, para sustentar alguém ou para sustentar algo. E, portanto, acreditem que isto é um momento e que vocês também vão ultrapassar isto. Nada na vida fica parado, como eu disse, pode aparentemente parecer estagnado, mas não está. Portanto, há movimentos a acontecer e a vida sempre gira para um outro lugar. Então esta semana, ainda que sacrificada, vocês têm que vencer esta inércia que possam sentir, esta desmotivação. Supervisionem-se, façam exercícios, técnicas de ativação, de boa energia, e passamos agora já para a saúde. Na saúde vocês vão sentir baixa de energia, baixa de vigor e de ânimo. E como é que nós podemos ultrapassar isso? Exercício físico é de facto uma técnica brutal que nos devolve mais adrenalina, que nos traz também hormonas que nos espevitam mais, não é? E é muito importante fazê-lo, ainda que essa desmotivação vos afaste da vontade de fazer, mas se vocês forem, digamos assim, se vocês forem persistentes e fizerem, vão ver que melhoram. Também aqui o facto de se afastarem de coisas ou situações mais negativas pode ser importante esta semana para não criar aqui mais desmotivação. Pode ser também, em alguns casos, anemias, fraquezas que de facto precisam de ser vistas e tomar alguns suplementos. Nesse caso têm que procurar médico, não é? Nesse sentido têm que procurar ou fazer análise, etc., para entender também se fisicamente ou organicamente há algo que precisa de ser suplementado. Mas tem muito mais a ver com a parte energética. Então, fazerem coisas que vos façam rir muito, fazerem exercício, são de facto situações que vão ajudar a ultrapassar esta semana. Coragem então para vencerem a desmotivação. Para os nativos de Virgem, então, com a carta de tarô, o enforcado. Vamos passar agora para Balança. Balança ou Libra tem a carta de tarô, o Rei de Paus. O Rei de Paus traz energia de dinamismo, proatividade. Esta semana vocês também vão fazer acontecer, se assim o desejarem. Esta é uma energia também muito expansiva. Portanto, estes nativos agarram nos seus projetos e vão dar-lhe gás, vão dar fogo, vão incendiar as suas vontades de uma forma muito potente. Então aproveitem quando estamos nesta energia, porque é aqui que nós fazemos as coisas acontecer. Ao nível amoroso, dentro de uma relação, é também aqui um lado mais íntimo a ser melhorado. Portanto, vocês estão mais ousados, estão mais calorosos, estão também mais atraentes, mais charmosos, mais magnéticos. Então, toda essa energia vai estimular muito positivamente as vossas relações. Vocês vão estar mais criativos e vão trazer essa criatividade para as vossas relações. Vocês querem estar a fazer coisas diferentes, ou vocês vão estar a querer de facto unir-se de uma forma mais intensa, mais profunda esta semana. Pode ser, em alguns casos, um projeto também que envolva o crescimento da família, a paternidade, a maternidade, ou algo que vai impactar, um projeto que vai impactar o viver a dois de uma forma mais plena também. Pode ser comprar em casa, pode ser, sei lá, reformarem a casa, pode ser fazerem um plano de viagem que vos vai dizer muito. Portanto, tudo isso pode ser estimulado esta semana. Quem não está numa relação também não vai passar despercebido. Esta é uma semana onde esta energia é contagiante. Portanto, aqui o chakra sacro sexual está ativo nestes nativos e, portanto, eles podem melhorar relações.
estão muito cativantes. E portanto a vossa voz, a vossa energia, aquilo que vocês dizem e fazem, a maneira como vocês se comportam não vai passar despercebida, e por isso encantadores que vão estar, com certeza também têm aqui que preparar a lista de contactos, mas a interação também sai favorecida, vocês vão perceber que efetivamente vão ter mais olhares sobre vós. Na parte profissional e financeira é uma fase de crescimento e de empoderamento, mas é sobretudo pela vossa confiança, pela vossa fé interior. Nós quando temos esta energia, de facto não há nada que nos mova. Se nós agarrarmos nesta energia e a direcionarmos, de facto há muitas coisas que acontecem com isto. Então esta é uma semana onde vocês colocam os vossos planos em ação, onde vocês vão procurar ter mais realização, não só financeira e profissional, mas pessoal. Então vocês vão se reencontrar mais com aquilo que fazem, com as vossas tarefas, com aquilo que vocês querem. Vocês vão também ser muito líderes esta semana, porque vão defender muito bem os vossos valores, os vossos ideais, e vão encantar os outros para eles também. E isso também vos traz então mais a expansão. A vossa sabedoria interior está forte, os vossos princípios estão a levar-vos de facto àquilo que vocês mais desejam incluir no vosso mundo profissional e financeiro. Então também vão ficar destacados. Mesmo, por exemplo, se houver concursos, se houver exames para fazer, se houver projetos para concluir, esta é uma semana onde de facto tudo se expande de uma forma muito poderosa. Ao nível da saúde, a manutenção também do equilíbrio corpo e mente será fundamental. Mais uma vez, alinhar chakras, yoga, exercícios de pilates, flexibilidade, orações, meditações, contemplações são fundamentais aqui para beneficiar os nativos de Balança ou Libra esta semana. Então, para eles, carta de tarô, Rei de Paus e a energia do dinamismo. E agora vamos passar para Escorpião. Escorpião tem a carta de tarô, a Rainha de Ouros, e a Rainha de Ouros vai trazer energia do conforto. Esta é uma semana onde estes nativos vão também, eu diria que usufruir e fazer usufruir os outros de uma vivência mais positiva. Então esta carta estimula muito também o nosso poder de realização, e esta semana vocês vão estar entregues a isso, vão ter aqui uma habilidade grande para construir mais estabilidade, mais segurança à vossa volta, mas a propósito também de algo mais generoso, mais bonito, mais requintado. Então também aqui uma energia muito charmosa a acontecer nestes nativos esta semana, que vai beneficiar as suas relações, as de amor e as de trabalho. Ao nível amoroso, dentro de uma relação que já existe, é de facto também a dedicação, o presentear a relação com esses momentos de prazer, a intimidade que melhora, a fertilidade dentro da relação, com projetos novos ou com a manutenção forte de projetos que já existem. Portanto, vocês estão mais empenhados nas vossas relações, mas também estão empenhados em viver não só as responsabilidades, mas também os momentos de prazer serão importantes e vão criar também uma melhoria dentro das relações que já existem. Vocês também têm uma autoestima ou sentem-se melhores convosco mesmos, e isso é muito importante porque vai também trazer essa boa energia para as vossas relações. Quem não está numa relação, grandes chances, grandes oportunidades de se ligar a alguém. Também não vão passar despercebidos, estas são aquelas energias contagiantes e portanto também estão mais charmosos, mais sensuais, mais sorridentes, mais alegres, e isso vai provavelmente atrair alguém. Então é uma semana boa para vocês interagirem, socializarem, convidarem amigos, fazerem uma festa ou irem a festas, porque isso vai beneficiar o contacto e a possibilidade de então fazerem uma parceria amorosa. Ao nível profissional e financeiro, estes nativos têm muita habilidade esta semana, para já porque conseguem usufruir de um lado mais versátil, portanto conseguem fazer várias tarefas ao mesmo tempo, conseguem também perceber a habilidade dos outros,
utilizam muito bem os recursos que têm, mesmo que às vezes sejam um pouco mais escassos. Estes nativos também têm a habilidade de os utilizarem de uma forma tão organizada que de facto conseguem aumentar até o pouco que possam ter. É uma semana onde vocês vão trazer mais conforto para a vossa vida financeira, mais segurança, e que estão também à procura de maior estabilidade e vão consegui-lo. Ao nível da saúde, cuidar mais do corpo físico também. Quando falamos de ouros, é sempre esse cuidado físico que devemos prestar mais atenção, mas também aqui essa questão do cuidarmos da aparência será importante. Portanto, é uma boa altura para vocês irem comprar uma roupa nova ou poderem ir fazer um tratamento de beleza diferente, mudarem a cor do cabelo ou o corte. Portanto, isso será benéfico e vai trazer ainda mais energia boa para estes nativos. Então, para eles, para Escorpião, carta de tarô, Rainha de Ouros e a energia do conforto. E agora vamos para os nativos de Sagitário. Sagitário tem a carta de tarô, o Papa, e o Papa traz a energia da conciliação, ou eu diria da reconciliação. Reconciliação consigo mesmos e também se reconciliam com os outros. Portanto, uma postura mais interna acaba por trazer equilíbrio externo também. Então, esta é uma semana onde vocês estão mais harmoniosos. Ao nível amoroso, dentro de uma relação, pode ser a resolução de um conflito, ou se surgir um conflito, vocês terão a capacidade para o resolver, vão mediar muito bem esses conflitos, vão conseguir ter aquelas conversas francas, honestas, de uma forma muito sensata, muito ponderada e, portanto, muito harmoniosa, e isso vai estimular então o bom decurso das vossas relações. Portanto, é uma semana onde tudo melhora a propósito dessa mediação, digamos assim, dessas conversas mais ponderadas e mais sensatas, onde vocês conversam sobre o que vai mal e onde de facto chegam a bom porto, digamos assim, a um acordo para levar a relação mais longe, para cuidar melhor das vossas relações. Em alguns casos, esta carta traz sempre aqui a amizade forte e, portanto, em alguns casos onde vocês percebam que há mais amizade do que há amor, pode ser aqui um sinalzinho de que há falta de intimidade física, de intimidade sexual. E, portanto, se isso pode ser uma necessidade na vossa relação, também está na altura de falarem sobre isso e tentarem resolver. Ao nível, aqui para quem não está numa relação, portanto, para os solteiros, é uma fase onde vocês estão mais preparados para ter uma relação. E por isso também melhora aqui as oportunidades. Sobretudo as oportunidades vão se inserir dentro das comunidades. Então fará sentido esta semana vocês estarem mais em comunidade, portanto participarem de grupos sociais, sei lá, um grupo de canto, um grupo de coro, um grupo da igreja, um grupo, portanto, de grupos ou da associação, portanto, estarem mais em comunhão com os outros, vai abrir portas aqui em alguns casos para conhecerem alguém interessante e com quem possam de facto estabelecer uma relação mais madura e mais saudável. Ao nível do trabalho, é uma semana onde vocês vão organizar muito bem o vosso mundo financeiro e profissional. É uma semana onde vocês têm uma visão mais de supervisão, de organização e por isso conseguem equilibrar muito bem aquilo que ganham com aquilo que gastam. Têm também esta postura de grande sensatez nas relações com os outros. E, portanto, esta é uma semana onde podem acontecer bons acordos, boas negociações. Vocês estão a conseguir mediar também muito bem os conflitos dentro do ambiente de trabalho e isso traz relações também mais prazerosas, mais amigáveis neste ambiente. Ao nível da saúde, os olhos, a coluna e a pele podem ser pontos sensíveis e, portanto, cuidem mais destas áreas. Então, para os nativos de Sagitário, carta de tarô, o Papa e a energia da conciliação. E agora terminamos aqui em Capricórnio, como sempre. E aqui Capricórnio esta semana tem a carta de tarô, os namorados. Os namorados vão trazer aqui energia de indecisão. Ou seja, esta é uma semana onde vocês podem sentir-se pressionados para decidir algo, porém vocês
ficam ali assim um pouco na corda bamba, não sabem, podem ter aqui alguma dualidade a acontecer sem saber muito bem para que lado é que vão ou o que hão de escolher. Então, respirar fundo, pensar, refletir antes de agir é a dica maior. Ao nível amoroso, dentro de uma relação, o vosso mundo emocional pode estar um pouco perturbado e, portanto, às vezes pode desequilibrar, digamos assim, o vosso lado racional. E por isso é necessário que sejam mais ponderados e sensatos nas reações, nas atitudes e comportamentos. Então pensem sempre antes de agir. Pode ser dualidade de sentimentos a acontecer, vocês a sentirem vontade de se encantarem mais ou às vezes estarem mais desencantados nas vossas relações. Portanto, essa dualidade precisa também de ser percepcionada a um outro nível. Portanto, é importante também vocês tomarem consciência das vossas necessidades, de escutarem ou ocultarem as necessidades do outro para poderem melhorar as vossas relações. Portanto, sejam sensatos, sejam ponderados esta semana. Em alguns casos de situações onde as relações já estão difíceis, onde efetivamente pode acontecer aqui essa dualidade dos triângulos amorosos. Vocês, em vez de estarem a olhar mais para dentro das vossas relações, pode ser que em alguns casos vocês estejam a olhar mais para fora. Mas isso é só transferirem um problema para o outro. Então tomem atenção a isso e às vezes lá está também aqui, se precisarem de ajuda nesse sentido, é fundamental para conseguirem então lidar com estas situações duais que possam estar a acontecer numa relação. De qualquer das formas, se de facto vocês conseguirem equilibrar emoção e razão, é de facto uma semana onde vocês tomam decisões que vão facilitar mais, que vão estimular mais a vossa vida amorosa. Quem não está numa relação pode ser também a vivência dessa dualidade. Fico sozinho, não fico sozinho, comprometo-me com esta pessoa, não me comprometo. Será que esta pessoa ou aquela pessoa com quem devo sair, em quem devo investir? Pode ser todo este tipo de situações. Portanto, aqui também vale um bocadinho aquela máxima de se têm a certeza de uma coisa, digam sim. Se ainda têm dúvidas, pelo menos temporariamente, não é um temporariamente muito longo, mas temporariamente digam não, até que dentro de vocês se alinhe mais essa questão da emoção e da razão e vocês consigam ter mais equilíbrio e discernimento para decidir em consciência. Também aqui a dica de sigam uma situação que deixa o vosso coração mais leve e a consciência mais tranquila. Ao nível do trabalho, aqui dualidades também podem acontecer, também dificuldade em escolher um caminho, uma ferramenta, uma parceria, o que quer que seja, portanto pode haver dificuldade nesse sentido, vocês a ponderarem e a terem que tomar decisões nesse campo e portanto a dica é exatamente a mesma, seguir aquilo que deixa o coração mais leve e a consciência mais tranquila. Pode ser a necessidade de vocês obterem mais uma fonte de rendimento, portanto algo que favoreça mais a fluidez financeira é de facto oportuno de acontecer esta semana. A vossa comunicação está muito forte, portanto será uma grande habilidade, usem isso porque será uma ferramenta de persuasão também em relação aos outros, portanto quem trabalha no mundo dos negócios, das vendas, etc. é uma ferramenta essencial para efetivamente conseguirem chegar mais longe, então a comunicação será o vosso ponto forte. Tudo o que sejam negócios que também possam envolver parcerias, prestação de serviços, colaboração de outras pessoas, também podem ser aqui uma boa oportunidade. Ao nível da saúde, cuidado com o mundo emocional. O mundo emocional vai, digamos assim, vai estabelecer rapidamente, se bem que tudo eu acredito que tudo o que nós temos ao nível físico, e também já há muitas disciplinas e ciências que estão a provar isso, tudo o que temos ao nível emocional vai passar para o físico. Só que esta semana isso vai ser feito assim de uma forma muito rápida. Então estes nativos, se tiverem algum bloqueio ao nível emocional, se tiverem alguma energia ou de tristeza, ou de ressentimento, ou de raiva, ou
o de insegurança, provavelmente isso vai bater logo no aspecto físico. Portanto, uma dor, um desconforto, um órgão que começa a desequilibrar-se um pouco. Então, saibam que é sempre importante vocês irem lá à causa. Gerir essas emoções será muito importante, mas provavelmente tudo o que temos a dobrar será o ponto sensível. Temos imensas coisas a dobrar, temos as pernas, temos os braços, temos os olhos, temos o ovário, temos os pulmões, portanto, temos os rins, muitas coisas. Mas saibam que, efetivamente, onde provavelmente vão ter que tratar é a parte emocional. Então, tudo o que sejam terapias que ajudem a gerir as emoções, tudo o que sejam ferramentas e exercícios e técnicas que ajudem a manter o equilíbrio emocional serão positivas para os nativos de Capricórnio. E pronto, este vídeo já vai longo, já sabem que aqui na descrição deixo sempre os minutos de cada signo e por isso podem ir lá pesquisar e correrem o vídeo para chegar até ao vosso. Espero que tenham gostado deste vídeo. Até ao próximo vídeo, vocês já sabem que vos envio um abraço carregadinho de boa energia.